No Mari Responde de hoje, eu trago a dúvida de uma seguidora lá do Instagram, que é: não sei prescrever ômega 3. Por mais que seja uma dúvida assim, bem simples, né? Eu tenho certeza que as respostas que eu vou trazer hoje nesse vídeo são respostas que você não havia pensado ainda, que talvez você não esteja aplicando essas dicas que eu vou falar hoje na sua prática clínica na hora de fazer a prescrição do ômega 3. Então eu achei essa dúvida super pertinente para esse momento, porque eu vou aproveitar essa oportunidade de responder a dúvida dessa seguidora para já trazer outras dicas importantíssimas, que eu tenho certeza que vai fazer diferença aí na hora que você for fazer a prescrição de ômega 3 para os seus pacientes. Então já vai curtindo o vídeo, compartilha com os colegas, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ativa as notificações no sininho para que toda sexta-feira, quando tiver um novo Mari Responde, você receba na hora exata em que o vídeo for publicado. Então vamos lá, né, gente? O ômega 3 é um dos suplementos, né, mais reconhecidos, mais estudados, e atualmente a aplicabilidade do ômega 3 é muito ampla, independente da idade do paciente, das múltiplas situações clínicas em que ele é indicado, super bem indicado, né, os estudos são muito bem embasados, e já se sabe das múltiplas funções, desde questões cognitivas, imunomodulação, prevenção de riscos cardiovasculares, controle de peso, atua no processo inflamatório e, enfim, né, saúde intestinal. Então, são muitas as funções desse suplemento. E a composição dele, básica, que a gente precisa estar sempre atento, é a concentração de EPA e DHA, que são os dois ácidos graxos poliinsaturados que vão justamente exercer toda essa função moduladora em todos esses aspectos aí que eu acabei de citar. E aí, uma das dicas, inclusive, que eu vou trazer nesse vídeo de hoje é a observação em relação a esse EPA e esse DHA, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas vamos lá, né? Seguindo aqui uma ordem, um checklist, para que a gente possa realmente sanar todas as dúvidas em relação à prescrição desse suplemento, eu já começo aqui citando um ponto extremamente importante, que eu sei que muitos nutricionistas não atentam por falta de conhecimento mesmo. E os nossos pacientes, por sua vez, sempre tem, né, aquela questão de reduzir os custos, de buscar o produto, fazer orçamento antes de fazer a compra. E muitas vezes, infelizmente, por falta de conhecimento e por falta de orientação do nutricionista, esse paciente acaba buscando o produto que seja mais barato, mais acessível. Mas as questões que eu vou trazer aqui hoje vão esclarecer para a gente a importância de não fazer a compra apenas pelo preço. É muito importante que você atente para alguns critérios de qualidade na hora de fazer a compra desse produto, porque muitas vezes, gente, o barato pode sair caro. E se esse paciente não tem essa orientação nossa, ele pode buscar o produto que realmente seja o mais acessível financeiramente para ele naquele momento, porque ele não sabe, né, desses critérios. Então vamos lá. O selo IFOS é um selo que sempre vai estar presente na embalagem dos melhores produtos. Ou seja, aqueles produtos que têm uma procedência, que têm laboratórios mais confiáveis, mais conhecidos, que têm mais tempo no mercado. Então é muito importante que você, nutricionista, saiba disso, para que você informe o seu paciente em relação a isso, tá? Esse selo IFOS, ele é uma garantia de que aquele produto não é contaminado por metais pesados, metais tóxicos, porque sabemos que a matéria-prima, né, que é o óleo de peixe, provém do peixe que vive no ambiente marinho. E esse ambiente marinho já é muito conhecido por ser um ambiente que tem um certo nível de toxicidade em relação aos metais pesados, principalmente mercúrio. E essas concentrações, a depender dessa intensidade, pode gerar certos riscos, né? Principalmente em relação à dose que esse paciente vai utilizar, se ele já se expõe a outros produtos marinhos na sua rotina alimentar. Então é óbvio que é importante que, se você está fazendo a prescrição de um suplemento que tem um determinado objetivo clínico ali, nutricional, na condição clínica do paciente, é importante que esse produto tenha um nível de pureza melhor possível, porque você não vai veicular junto àquela composição daquele suplemento um resíduo, né, uma substância que tenha toxicidade, que vai gerar prejuízos de médio a longo prazo no organismo do paciente. Então esse selo IFOS, a presença dele na embalagem é fundamental. Fiquem atentos a isso e orientem os pacientes em relação a esse selo na hora que eles forem comprar, tá, o produto na farmácia ou pedir pela internet. E assim, já puxando um gancho, nós nutricionistas podemos fazer indicação de produtos por marca, desde que o nosso conselho de ética, né, nosso guia lá,
do Conselho Federal de Nutricionistas, permite que a gente prescreva, indique, sugira até 3 produtos em uma prescrição de um determinado suplemento industrializado. Nesse caso, a gente deve dar pelo menos 3 opções para que o paciente tenha a opção de fazer orçamento, para que ele também tenha escolha, né? A gente não deve fechar apenas essa indicação para uma única marca, porque senão o paciente fica sem opção. Então, pesquise profundamente aí quais produtos têm esse selo IFOS, selecione 3 melhores marcas e pode sim indicar, tá? Lá na sua prescrição impressa que você vai entregar para o paciente, a sugestão dessas 3 marcas sem problema nenhum. Porque tendo a certeza de que as 3 marcas têm o selo IFOS, você pode indicar com tranquilidade. E o paciente vai ter mais de uma opção para fazer a compra, tá? Segundo ponto importante, todo ômega 3 que se preze deve ter vitamina E na sua composição. E é importante a gente saber que essa vitamina E, ela não tem o objetivo específico de suprir as nossas necessidades de vitamina E. Mas, sobretudo, a vitamina E ela vai atuar nesse produto como antioxidante ao próprio produto. Porque sabemos que a gordura, né, poliinsaturada, ela é menos estável, então ela pode oxidar com o tempo da embalagem. Então, a presença da vitamina E junto com o ômega 3, esse óleo dentro da cápsula, deve existir, porque essa vitamina E vai atuar na proteção antioxidante ao processo de oxidação do próprio óleo. Então, é uma maneira de estabilizar o produto, de manter a qualidade, né, aumentar o tempo de prateleira e, obviamente, quando o paciente for fazer uso desse produto, desse suplemento, ele vai estar ingerindo realmente aquela gordura em uma condição adequada, favorável à saúde dele, ok? Outro ponto importante, já que eu falei da vitamina E, que tem um aspecto protetor sobre esse óleo, é que as embalagens de ômega 3, elas devem ser sempre opacas. Então, brancas ou escuras. Evite aquelas embalagens que são transparentes, porque a própria embalagem da cápsula, por si só, ela já é transparente. Normalmente, elas são transparentes, né? A gente deve evitar aquelas cápsulas que têm cor, porque normalmente são corantes artificiais. Então, se a cápsula tem um envoltório transparente, o ideal é que a embalagem, onde essas cápsulas estão acondicionadas, sejam embalagens opacas. E aí pode ser branca, leitosa, pode ser escura, tá? Pode ser transparente, mas desde que seja translúcida, mas evite as embalagens totalmente transparentes, porque isso vai desproteger essa composição aí, essa gordura, da luminosidade, tá? O que não é legal também, mesmo que tenha ômega 3, mesmo que tenha vitamina E, na composição, as embalagens também devem ser opacas para proteger esse óleo da luminosidade externa. Uma forma importante, que isso vale para nós nutricionistas e também para que a gente oriente os nossos pacientes, é que eles façam o teste de qualidade de composição desse ômega 3, que é colocando uma cápsula, uma amostra ali do produto no congelador e observando se essa cápsula vai congelar. O certo, tá? O ideal é que a cápsula não congele, que ela continue macia, né? Como ela estava em temperatura ambiente. Isso é uma prova de pureza do produto, ou seja, realmente ali você tem os ácidos graxos poliinsaturados em maior concentração. Se essa cápsula congelar, endurecer nesse período que ela esteve no congelador, seu produto não é puro. Não vai valer a pena que você ingira, né? Ou que você indique o paciente a utilizar. Então, é uma forma interessante da gente fazer o teste da qualidade do produto que vai ser consumido. Outro ponto importante, né, que segue um pouco do que eu falei no início do vídeo, que é a questão do custo. Às vezes o paciente ele já teve custo com a sua consulta, ele está tendo custo para comprar outros suplementos que você prescreveu, com atividade física, né, com personal, com academia, enfim. E aí, de repente, ele fica ali buscando, fazendo orçamento para buscar o produto que tem o menor preço, porque esse produto é o que vai ser acessível para ele nesse momento aí, financeiramente falando. Então, ele fica buscando o produto mais barato. E eu sinto informar, não só o ômega 3, mas a maioria dos suplementos, a gente deve priorizar o custo-benefício. Por quê? Porque muitas vezes, a maioria dos produtos que tem um preço mais em conta, que são bem mais baratos, que tem uma diferença de preço muito grande, são produtos que deixam a desejar em algum aspecto. Exemplo, concentração do princípio ativo normalmente é bem menor no produto mais barato. Muitas vezes existem misturas dentro da cápsula com outras substâncias que não são adequadas, tá, para consumo. Então, um tipo de gordura que não é a gordura poliinsaturada, tem misturas ali que a gente não sabe a qualidade desse óleo, né, dessa composição. Tem metais pesados, como eu já citei. No caso de outros tipos de suplemento, você pode ter, além da dose muito pequena, a presença de corante, de conservantes.
Então fiquem muito atentos a isso e inclusive orientem os pacientes a sempre que for fazer escolha de produtos em farmácia, se ele não tem a marca ali sugerida, que ele observe o verso da embalagem. E, se possível, mantenha o canal aberto com o seu paciente para que ele, estando na farmácia, ele tire uma foto daquela embalagem, tanto da frente quanto do verso, da tabela, e envie para você, para que você possa verificar e fazer as devidas orientações. É por isso que é tão importante, e eu cito muito, o valor desse acompanhamento interconsultas. A gente precisa estar presente, mesmo que à distância, né, via WhatsApp, enfim, para dar orientação e suporte ao nosso paciente ao longo do período em que ele está seguindo a nossa orientação e não apenas no momento em que a gente encontra ele pessoalmente no consultório, tá? Essa é uma falha que muitos nutricionistas cometem e eu sempre oriento que a gente deve manter essas interconsultas o mais próximo possível para que esse paciente possa se sentir à vontade, se sentir seguro para tirar as dúvidas. E nesse momento em que ele está na farmácia e está procurando o produto, se você não sugeriu marca, é fundamental que você dê esse suporte, dizendo a ele que tire a foto da embalagem, do verso e da frente, principalmente da tabela, né, que fica no verso, é onde tem a composição, para que a gente avalie se realmente aquele produto vale a pena ser comprado naquele momento ou se ele deve procurar um produto que tenha uma especificação X ou Y ou Z, de acordo com os critérios que você considera que sejam seguros e adequados para ele, tá? Então, essa questão do custo é muito importante. Se você vai sugerir 3 marcas de um produto que você considera que seja seguro, que seja adequado, que tenha uma composição legal, você deve sugerir essas marcas sim, pelo menos 3, e tenha certeza, se esse produto tem uma qualidade superior, se ele não tem contaminantes, se ele tem vitamina E na composição, se o produto realmente é puro, ele vai ter um custo um pouco maior. Mas é importante que a gente sinalize para o paciente que existe a questão do custo-benefício. Ele está gastando um pouco mais, mas ele está fazendo um investimento na saúde dele. A gente está tendo a certeza de que a concentração daquele ativo que ele está ingerindo ali é aquela concentração que a gente está propondo ali no nosso planejamento nutricional, né, nas perspectivas de resultado de curto e médio a longo prazo, daquela concentração, porque ela realmente vai fazer o efeito que a gente espera no organismo. É isso que os estudos trazem, é isso que as referências trazem, tá? Então, se a gente está indicando aquele produto que é um pouco mais caro, é porque a gente tem a certeza de que ele vai gerar aqueles resultados que estamos esperando e que o paciente precisa. Então, nesse caso, ele não está tendo um custo, ele está fazendo um investimento que vai ser mais do que positivo em relação à saúde dele nos resultados finais, tá? Então, realmente, essa questão do custo é fato. Os produtos que têm uma qualidade superior, eles têm um valor um pouco acima da média, mas como a gente está olhando no sentido do investimento, vai valer muito a pena temporariamente o paciente fazer esse investimento na sua saúde. Com relação à quantidade de cápsulas, isso é outro ponto importante também, porque tanto os pacientes quanto muitos de nós nutricionistas confundem ainda a utilização da quantidade de cápsulas de acordo com a orientação lá do fabricante. Mas o que é que a gente precisa ficar atento? A recomendação diária atual para um indivíduo adulto é de 2 a 3 gramas por dia do somatório do EPA com o DHA. E aí o que é que isso quer dizer? Normalmente na tabela que fica no verso da embalagem, a gente tem a quantidade em miligramas de EPA e de DHA, ou em gramas, né? Dependendo da casa decimal dessa dose. Mas o que é que a gente precisa ficar atento? O somatório, ele tem que dar pelo menos 2.000 miligramas ou 2 gramas. E aí a gente tem que fazer a avaliação contrária. De acordo com essa quantidade que está lá na tabela, a gente vai verificar quantas cápsulas vão ser necessárias, certo? Então, se eu tenho lá em 3 cápsulas 1 grama, o somatório EPA com DHA, se eu quero dar no mínimo 2 gramas por dia, eu vou ter que dar 6 cápsulas para o paciente. Então, é importantíssimo que nós nutricionistas possamos saber interpretar esse dado. Porque o paciente, normalmente, ele vai bater o olho na tabela e ele já vai utilizar a quantidade recomendada, que sei lá, 1 grama, 3 cápsulas. Só que 1 grama por dia para um adulto, do somatório do EPA com DHA, é muito pouco. As recomendações hoje trazem 2, 3 e até 4 gramas, a depender da situação clínica, certo? Então, se a gente colocar a recomendação entre 2 a 3 gramas, um ômega 3 que tem 1 grama a cada 3 cápsulas, para oferecer 2 gramas, eu vou ter que dobrar essa quantidade de cápsulas, ou seja, vão ser 6 cápsulas por dia. Então, eu já vi muitos nutricionistas tendo essa dificuldade e acabam recomendando a dose de acordo com o fabricante, sem atentar para a concentração de EPA e DHA por dose, ok? Fiquem atentos a isso.
Com relação à tolerância do paciente ao uso das cápsulas, porque sabemos que esse óleo de peixe concentrado, a tolerância para muitas pessoas é um pouco difícil, né? Tem gente que acaba de ingerir as cápsulas e fica ali tendo eructação, sentindo aquele sabor do peixe, ficam nauseadas. Se acontecer isso com o seu paciente de forma muito intensa, é interessante que você faça uma pesquisa das marcas de ômega 3 que são gastroresistentes, que estão em cápsulas gastroresistentes. Porque essas cápsulas vão passar intactas pelo estômago e elas vão abrir após, né, o duodeno, e isso vai facilitar muito, vai melhorar muito esse quadro de intolerância que algumas pessoas têm. É comum nos 2 primeiros dias de uso que a gente sinta essa intolerância, mas muitas vezes no terceiro dia o corpo se habitua e a pessoa passa, né, a não sentir mais esse mal-estar após o consumo das cápsulas. Mas caso o seu paciente persista muito nessa intolerância, é interessante que você faça essa indicação do ômega 3 em cápsulas gastroresistentes. E aí eu sugiro que você faça uma pesquisa, tá? Das marcas que tem esse tipo de cápsula. E para finalizar, gente, é óbvio que o uso do ômega 3 como suplemento deve ser um fator que vai contribuir em um contexto geral de saúde, seja na prevenção, seja no tratamento, na modulação. Então, assim como qualquer outro suplemento, a gente deve fazer essa escolha, essa decisão pelo uso de uma maneira muito racional, tá? Considerando o padrão alimentar do paciente, os objetivos que queremos alcançar, a condição financeira, se esse paciente já está fazendo uso de outros suplementos, de medicações prescritas pelo médico. Então, essa prescrição ela tem que ser muito racional sempre, não só para o ômega 3, mas para todo tipo de suplemento e prescrição que nós formos fazer. Então, o ômega 3 ele vai entrar como um coadjuvante em um tratamento como um todo. Isso inclui o padrão alimentar, a mudança do estilo de vida, tá? A mudança comportamental. Lembrando que o ômega 3 não vai fazer milagre em nenhuma situação, mas ele tem fortes indicações de vários estudos científicos, né, bem respaldados, para a melhora e modulação de várias condições clínicas, independente da idade, da fase de vida e da patologia que esse paciente apresente. Mas é importante que essa prescrição seja bem racional, que a gente se mantenha estudando, se atualizando, se capacitando, para cada vez mais estarmos preparados para fazermos prescrições de forma segura, tá? E traçando as metas de curto, médio e longo prazo, sempre monitorando a prescrição desse e de outros suplementos a partir da avaliação bioquímica, das questões antropométricas, de sinais e sintomas, das queixas do paciente como um todo. Então é sempre importante, no meio do percurso da prescrição, da utilização de qualquer suplemento, e não só do ômega 3, que a gente monitore os resultados, a gente acompanha as mudanças que esse paciente vai apresentar em todo esse percurso de tratamento. Então, eu espero que eu tenha respondido a dúvida da colega e que todas essas dicas aí complementares ajudem vocês na hora de tomar a decisão da prescrição desse suplemento tão fundamental da nossa prática clínica. Grande beijo e até o próximo vídeo.